Olá, meu nome é Marcelo Uti e hoje nós vamos falar sobre kits de primeiros socorros para situações outdoor. A quantidade de lesões e pequenos traumas que a gente pode ver numa situação de um ambiente outdoor são das mais variadas possíveis. Na grande maioria são pequenos traumas, são pequenas lesões causadas principalmente por impacto contra as estruturas locais, seja galhos de árvores, pedras, pequenos escorregões, arranhões, lacerações de pele, né? Encontros com animais peçonhentos, com insetos, né? Como abelhas, vespas. A gente tem problemas de queimadura de sol, insolação, intermação, eventualmente hipotermia. A gente tem problemas de intoxicação, por exemplo, por água contaminada, por alimento, né? Mal súbitos por má digestão, dor de cabeça, febre, enjoos, desmaios. São vários tipos de intercorrência que normalmente em ambiente urbano você lida com maior facilidade. Por quê? Sempre tem uma pessoa do seu lado, sempre tem um local adequado para você repousar, sempre tem uma medicação, alguém que possa te fazer o atendimento e, na pior das hipóteses, você pode se deslocar até um centro de referência médico para ser atendido, justamente visando minimizar os danos que esses maus possam gerar no seu dia a dia, ou seja, na sua rotina. Só que no mato, gente, não existe isso. Você está lá por sua conta própria, na maioria das vezes, com uma ou duas pessoas e às vezes até sozinho. Então você tem que dar conta de perceber os problemas antes que eles aconteçam ou atender rapidamente todas as intercorrências antes que elas se tornem graves demais. E é justamente para isso que eu vou falar hoje dos kits de primeiros socorros. Galera, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o kit de primeiros socorros que eu levo na mochila. O conteúdo dele, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, mas eu não vou expor o conteúdo dele todo não, porque ele já foi muito bem mostrado no vídeo sobre o meu EDC, né? Então vocês têm o contato com isso aí, vocês podem entrar diretamente lá no vídeo e ver o conteúdo dele. Eu vou só abrir para vocês verem a organização dele, tá? Então, importante dizer, kit de primeiros socorros tem que ser bem acondicionado, porque ele tem que estar compacto e fácil acesso. Então você tem que pegar ele e ele proteger seu equipamento e ainda assim oferecer para você um display, ou seja, a disposição desse equipamento de forma rápida, né, e prática. Então, nesse caso, as bolsas de primeiros socorros, elas têm essa configuração e já tem dentro dela tanto tiras de elástico que permitem a contenção, a retenção do material dentro da bolsa e um limite de abertura que impede que você abra, ela se esparrame todas as peças pelo chão. Então aqui é o kit de primeiros socorros, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá bom? Então, como eu disse, ele tem a alça, tá vendo? Que impedem que a tampa abra completamente, né? E dentro dele tem essas tiras de elástico que faz a retenção do material, tá bom? Então, nesse kit aqui, né, eu deixo algumas coisas soltas, mas aqui dá para ter uma noção exata, tá vendo? De como as tiras seguram e fazem a contenção do material, tá ok? Então aqui tem vários itens que são guardados na parte de trás, né? Uma tesoura de ponta romba, o lenço umedecido, as gases, né? O esparadrapo e os outros itens ficam mais soltos, justamente porque não tem muito espaço, então você tem que se organizar de forma a conseguir compactar tudo sem danificar o conteúdo, né, do seu kit de primeiros socorros. Ok? Então esse eu vou fechar, eu vou abrir os demais e a gente discute sobre os demais. Como eu disse, esse aqui já pode ser encontrado, né, no vídeo sobre EDC, tá ok? Né? Então as Pocket Mask, né, no caso a Pocket Mask que eu levo na mochila é essa, né? Só lembrando, para quem não viu o vídeo lá, tá ok? A função da Pocket Mask é você fazer a ressuscitação, né, a respiração boca a boca nas vítimas. Então isso aqui é colocado sobre a boca e sobre o nariz da vítima. Então você comprime isso aqui e você sopra. E o que a pessoa jogar para fora pela boca, seja o próprio ar da pessoa ou os líquidos, que pode ser sangue, vômito, entre outras substâncias, eles não vão passar pelo duto, né? O duto tem uma filtragem e se eventualmente passar, eles são drenados e não entram em contato com a sua própria boca. Então é uma garantia para você da contaminação de qualquer tipo de fluido corporal ou outras substâncias que essa pessoa possa vir a expelir e entrar em contato com as suas próprias vias aéreas.
tá bom? Então ela é compactada assim, ela é feita de silicone, tem essa alça para você manter ela, a retenção dela na cabeça da vítima. E esse case de plástico que protege ela justamente de não ser danificada durante o processo de transporte. Tá? Então esse kit eu não vou falar sobre ele. Né? Vamos falar então sobre o kit militar. Ele tem uma dinâmica, uma didática, digamos, uma utilização diferente. Esse aqui é um kit mais antigo, foi utilizado no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Então ele é muito básico, gente. Tá? Então vamos abrir ele aqui para ver o conteúdo dele. Só lembrando que eu não alterei esse kit, ele está do jeito que eu adquiri. Eu adquiri mais por curiosidade, por ser uma peça antiga, né? Vintage, como dizem hoje, tá bom? Então esse é o conteúdo do kit de primeiros socorros do Exército Americano. Isso no período pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, ok? Então ali, ó, entre 1945 e 1975, esse kit foi utilizado, até mesmo depois da Guerra do Vietnã, ele foi utilizado em algumas ocasiões, e a consciência, a ideia sobre o atendimento de primeiros socorros mudou muito desde então. Né? Lógico que os fundamentos continuam os mesmos, e o conteúdo do kit é que mudou, né? Exatamente a aplicação e a aplicabilidade desse kit em campo. Tá bom? Então vamos ver. Primeira coisa que ele tem aqui é uma atadura, tá bom? É uma atadura esterilizada, ela fica nessa caixinha, né? Muito parecida com a atadura que era oferecida pelo exército americano aos aliados. Então ela fica aqui dentro, toda fechadinha, a embalagem quadradinha e tudo mais. Ela tem uma forma de proteção, então ela tem abas que fazem a compressão, né, tanto direto do ferimento quanto a fixação disso aí. Então essa aqui é a atadura pequena, tá? A gente tem uma atadura média, que é a mesma coisa, só que a caixa ela não pode ser aberta como a outra, tá bom? Ela tem que ser rompida, tem um lacre aqui de ruptura, então não tem como eu abrir para mostrar para vocês, mas ela é basicamente isso aqui, só que maior, tá? E tem uma grande, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então ela tem, para um ferimento maior, um ferimento torácico, da mesma forma, ela tem um lacre de abertura, então se eu abrir ela aqui, essa caixa vai se inutilizar. Eu não quero fazer isso, eu quero manter esse kit mais íntegro e vintage possível, justamente para guardar como recordação, mas é uma atadura grande para um ferimento torácico, um ferimento de coxa, né, alguma coisa que precisa de maior cobertura, uma queimadura, então é uma atadura também utilizada para esse tipo de intercorrência. Okay? A gente tem, essa é uma atadura também, combate de algodão, com esses clipes de metal, tá bom? Que fazem a contenção da atadura. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desenrolar aqui para que vocês vejam. Tirar o clipe, os dois clipes de metal. São garrinhas, né? Que agarram no pano. Então é uma atadura bem simples de algodão, né? Que pode se envolver. É como se fossem as nossas ataduras, as compressas, atadura compressiva, né? Então ela é um algodão, né, elástico, ela faz exatamente a mesma função, só que ela tem uma trama mais fechadinha, né, um algodão mais fechadinho, justamente para conter o ferimento de forma mais a não deixar a circulação ali, né, impregnar de sangue e ajudar no processo de coagulação do sangramento. Então, essas presinhas funcionam dessa forma. Você aperta ela lá, depois que você esticar, não precisa nem do esparadrapo. Ok? Bem interessante, né? Mas você perde isso. Isso pode danificar, isso pode ferir a vítima. É uma coisa que é bonitinho, mas na realidade não é tão prático. Ok? Aqui a gente tem uma bandagem complicada, tá? Porque essa bandagem ela tem gesso. É como se você fosse fazer uma contenção de uma fratura em campo. Então a gente tem duas bandagens aqui com esse mesmo tipo de propósito. Então você tem que umedecer essa bandagem em água, você envolve essa bandagem no membro fraturado e você faz ali um gesso, né? Uma imobilização da situação. Só que uma coisa muito importante, gente, fraturas, você não faz esse tipo de tratamento em campo. Por quê? A fratura, quando o osso quebra, o osso se move, ele não necessariamente fica no mesmo lugar.
ok? Então, uma trinca, por exemplo, óssea é totalmente diferente de uma fratura completa ou de uma fratura exposta. Então, o osso quebra em fragmentos e esse osso ele fica solto, machucando a carne em volta. Então, quando eu imobilizo, eu tenho o perigo, o risco de imobilizar isso de forma errada e isso vai criar uma dor, um ferimento ainda mais extenso na pessoa. Então, por isso que é importante que, no caso de uma fratura, numa situação de emergência em ambiente outdoor, você faça a imobilização e a contenção com ataduras, ok? Então, você vai imobilizar, por exemplo, a pessoa quebrou o braço, você vai imobilizar as articulações, tá? Numa posição anatômica favorável, de menor dor para a pessoa, verificando sempre a possibilidade da compressão demasiada e a falta de circulação no membro, né? Às vezes o braço quebra e gira, você tem que voltar ele com cuidado, então é uma técnica especial para voltar para ele para a posição, para que você faça essa imobilização. A imobilização pode ser feita, por exemplo, com galhos, gravetos, você vai fazer uma tala para fazer a imobilização, você pode usar um papelão, dobrar o papelão dobrado, né? E você faz uma canaleta com esse papelão, ele serve muito bem de suporte para isso. Eu vou mostrar para vocês. Uma caixa de papelão aqui, é uma caixa simples, caixa de suco, uma caixa até fraca, tá? Então vamos desmontar essa caixa. Então aqui a gente já tem uma tala, por exemplo, para um braço, ó. Né? Dobrei o papelão, ok? Vou dobrar ele mais uma vez, ó. E aqui eu já tenho uma estrutura rígida o suficiente que consegue atender a um braço aqui, ó. Né? Eu faço mobilização aqui no pulso para ele, o pulso não ficar solto e comprimindo ali, né, a possibilidade dos ossos fraturados, né? Faço a imobilização aqui da articulação superior e a pessoa já pode ser transportada a isso aqui. Lógico que no mato você não vai ter um papelão, né? Isso não é natural do mato. Numa região urbana você vai encontrar isso com certa facilidade. Então é uma tala improvisada, né? Com uma caixa de papelão simples. No mato você vai encontrar galhos, gente, né? Você vai cortar isso da árvore, um galho que seja o mais retilíneo possível. Às vezes você vai fazer uma cama de galhos e esses galhos juntos vão fazer, assentados em volta do membro, a estruturação necessária para a imobilização dela. Importante, como eu falei, é a circulação do membro. Então, a perfusão capilar, gente, o que é a perfusão capilar? Aqui nos dedos, a gente tem os vasos mais finos, né, da estrutura, por exemplo, dos braços. Então, na ponta do dedo, a gente tem, né, a nossa unha. Então, quando a gente aperta a unha, ó, a gente vê o sangue indo e voltando, ó, ela fica branca, né, e volta. Então, se a perfusão capilar, justamente, essa percepção que você tem do sangue não retornar, você apertar a unha ficar branca, tá branca aí, ó, e não voltar, olha lá, ficou vermelha, branca, vermelha, ok? Significa que há uma compressão arterial em algum ponto. Essa compressão pode ser causada pela fratura propriamente dita, ou seja, o osso está comprimindo ali os vasos arteriais que fazem a circulação do sangue no membro, ou ela pode ser causada pela compressão que você fez da amarração, ou seja, no momento em que você fez a imobilização da pessoa ali e colocou a atadura, né, para fazer essa compressão aqui, né, você vai enrolar uma atadura como essa aqui, em volta disso aqui, essa compressão possa ter sido demasiada e isso está impedindo a circulação do sangue pelo membro. Qual que é o problema disso, gente? O problema é que o nosso corpo precisa do sangue para circular oxigênio. Ele leva oxigênio, traz gás carbônico e faz essa troca. Sem oxigênio, a mesma forma o que acontece com a gente quando a gente não respira, a gente morre, o membro morre. Então, você numa manobra dessa, você pode comprimir demais e sacrificar o membro da pessoa porque o membro não teve a circulação adequada. É claro que é muito difícil você fazer uma imobilização desse porte, que você comprima demasiadamente o membro a ponto de isolar completamente a circulação da extremidade. Por exemplo, a fratura foi aqui, eu fiz uma contenção e não está chegando sangue nos meus dedos. Eu vou começar a perder. Né? Daqui a 15 minutos já começo a ter morte de tecido. A partir de 4 já começa a complicar, e a partir de 15 praticamente não tem mais o que fazer. O tecido morre sem oxigênio. Acredito, se vocês quiserem, ele não respira, quem faz essa troca de gases é o sangue. Então,
eu vou começar a perder as pontas, depois os meios, depois o dedo inteiro, daqui a pouco a mão, e isso vai subindo, vai morrendo aos poucos. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que estar atento justamente à perfusão capilar, ok? No caso da utilização do torniquete, a gente consegue fazer uma compressão quase que 100% do sangue. Então, um caso extremo, por exemplo, onde a utilização do torniquete, a pessoa teve um esmagamento de extremidade. Dá um exemplo, a pessoa está andando, subindo uma encosta de pedra, ela escorrega e uma pedra cai sobre a mão da pessoa, uma pedra grande, uma pedra de 500 quilos, 200 quilos, e ela esmaga a mão da pessoa, né? De forma que a mão da pessoa não tem o que fazer mais, e você não vai ali naquele momento conseguir recuperar esse prejuízo. No momento que você remove a pedra, se você conseguir remover a pedra, haverá então naquele local vários tipos de lesões, os ossos vão estar esmigalhados, vão ter perfurado a estrutura da mão, a pessoa vai estar toda destruída ali, cara, né? A mão dela vai estar completamente esmigalhada, poderão haver focos de sangramento arterial, venoso, e esse sangramento, por si só, mais o trauma, podem colocar a vítima num quadro de hipovolemia, ou seja, perda de volume sanguíneo, que leva ela ao choque hipovolêmico, né? O choque nesse caso aí é gravíssimo, a pessoa pode morrer em muito pouco tempo. Tá bom? Então, nesse caso, o membro foi perdido, não há o que fazer. E o sangramento, sim, coloca a vida da pessoa em risco, aí a aplicação do torniquete se torna uma manobra desejável. Tá bom? O torniquete, por sua vez, eu vou abrir esse aqui. Todos os torniquetes aqui são importados, tá, gente? Infelizmente, eu ainda não tenho torniquete brasileiro para indicar para vocês, e esses torniquetes são importados. Tá? Nada mais é do que uma alça, é um velcro, tá bom? No caso dos exemplos que eu tenho aqui, ela é um velcro com uma alça. Então, dentro dessa fita com velcro, existe outra fita. E essa fita, você puxa, você consegue a compressão dela através dessa alça aqui. Então, existe uma fita dentro da fita. Então, eu vou puxando essa fita. E quem faz isso é essa alavanca. Então, eu vou mostrar para vocês a aplicação disso aqui no meu braço, para que vocês entendam como é que funciona, tá? Então, ó, coloquei o torniquete, beleza? Está instalado o torniquete lá. Eu vou prender o velcro. Prendi o velcro, tá? Então já está no limite aqui. Eu vou começar a torcer a alavanca até o ponto que eu não sinta, no meu caso aqui eu já não estou sentindo, a perfusão capilar. Minhas unhas como é que estão brancas lá, ó. Tá vendo? As unhas estão brancas, ó. Daqui a pouco, meu braço vai ficar dormente. O que eu faço com isso aqui? Vou ver se eu consigo fazer isso aqui sozinho para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar a alça dentro dessa braçadeira. E vou botar isso aqui por cima, ok? Minha mão já está dormente nesse momento aqui, ó. Esse aqui está escrito, é o time, é a hora que eu coloquei o torniquete. Por quê? Como eu falei, em 15 minutos, sem circulação, esse membro vai morrer, ok? Ele vai perder a circulação, a mão como é que já está ficando estranha, tá? Olha lá, ó. O sangue já está começando a reter, já não está voltando mais. Então, a compressão aqui, então eu escrevo aqui o tempo que eu coloquei. Eu posso escrever isso, inclusive, com sangue, então eu faço aqui ó, a marcação com sangue. Quando eu for entregar isso para alguém, a pessoa vai ver, não, ela está com torniquete há tanto tempo. Torniquete, gente, eu tenho que colocar sempre um T com sangue na testa da pessoa. Que a pessoa que for fazer o atendimento depois de mim vai saber que tem algum torniquete em algum lugar. Minha mão está completamente dormente nesse momento. Tá? Daqui para frente é só morra abaixo. A diferença, ó. Tá bom? O que o torniquete faz? Olha a mão lá como é que ficou. Tá? Não sei se está dando para ver aí. Então eu vou tirar aqui, que já está me incomodando profundamente. Mas a retenção do torniquete voltou a circulação, beleza? A função do torniquete, então, é essa, galera. É uma retenção maior do fluxo hemorrágico no caso de uma perda total do membro, tá bom? Ou, se não for o caso de uma perda, vou dar um exemplo para a utilização dele no ambiente militar. A pessoa, o combatente tomou um tiro, um disparo, e esse tiro está gerando uma lesão nessa pessoa, gerou uma lesão,
que a hemorragia de extremidade vai levar ele ao óbito antes que ele possa ser atendido por uma unidade médica de referência. Então, nesse caso, por exemplo, né, um disparo numa região do membro e que atinja a artéria, que faz a irrigação sanguínea daquele membro, né, a pessoa vai morrer antes mesmo do atendimento médico, ok? Então, nesse caso, você tem que instalar o torniquete e fazer o controle exatamente de abertura e fechamento dessa válvula para que a pessoa não morra por hemorragia, ou seja, por perda de sangue, hipovolemia, antes de receber o atendimento médico adequado. Então, esse equipamento hoje, diferente do equipamento militar de antigamente, é mais moderno e todo soldado combatente leva um no seu IFAC. Eu vou falar mais à frente sobre o que é IFAC. Então, o torniquete serve para essa função. Então, voltando lá, as compressas com gesso, nesse caso, então, elas não são tão utilizadas, a gente prefere manter o membro mais visível, eu posso ter contato ocular, né, principalmente se tiver um ferimento sob a atadura, para mim ver se o ferimento está sangrando, se eu posso fazer alguma coisa, né, para mim ter o contato visual com a coloração da pele da pessoa. Então isso aqui hoje não se usa mais, é um dos exemplos do que não se usa mais, ok? Tem aqui uma compressa dessa maior, mesma coisa, ela está fechadinha, eu não vou abrir, não tem por que abrir, tá? Ela estava fechada assim também, eu abri para entender o que era, é a mesma coisa, só que grande, né? Seguindo a lógica. 3 compressas, ataduras compressivas em tamanhos variados e 2 dessas compressas longas também, com os seus retentores aqui em metal. Então 2 ataduras de gesso que a gente não usa. Aqui ainda tem band-aid. Bom, tem também 3 pacotes, na verdade são 4 pacotinhos de gaze estéreo, a gaze normal que a gente tem. Também tem a função de tamponar, na verdade, proteger o ferimento e começar a absorção da substância, do líquido corporal que vai sair desse ferimento, que é o sangue, enfim, com todos os seus elementos, né? O início do combate infeccioso que o próprio organismo faz, através dos glóbulos brancos, sistemas de defesa do próprio organismo. Então, a gaze, você vai abrir ela aqui, você vai colocar ela sobre o ferimento, né? Vai fazer a contenção, né? A compressão por cima desse ferimento. Se for um ferimento pequeno, você põe uma ou mais. Se for um ferimento maior, você vai botar mais, né? Às vezes você vai botar uma por cima da outra. Lógico, gente, você tem que abrir, tá fechadinho, não vou abrir para não danificar, tá? Mas é um pedacinho de tecido, acho que dá para ver aí o que é uma gaze simples, ok? Então, esse kit então vem com essas 4 gases, com essa mixaria de bandeja aqui, mais essas outras ataduras, né? Tanto as compressivas, as ataduras de rolo, quanto as locais, tá bom? E mais esse gesso que é praticamente inútil. Bom, o que mudou de lá para cá então, gente? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que o soldado, na Segunda Guerra Mundial, cada soldado ele era mandado a campo com um kit pequeno de primeiros socorros. Nesse kit tinha uma atadura compressiva, igual mais ou menos essa aqui, ok? Ela não vinha na caixinha, ela vinha num estojinho de metal. Depois ela começou a vir num estojo encerado, né? Era um papelão com encerado que se transformava um pouco mais impermeável. Esse aqui não é impermeável, né? É um papelão, eu não sei, na verdade, porque ele tem tá vendo? Ele tem um metal, talvez ele seja impermeável, eu não sei. Mas na Segunda Guerra Mundial vinha então esse encerado, uma atadura desse tamanho, com um pacotinho de sulfa, um ou mais pacotes de sulfa. Às vezes era fornecido junto com esse kit algumas ampolas de um analgésico, anestésico geral local, a base ali, na época era morfina. Então isso era oferecido também. Só que a morfina, como analgésico, ela tem alguns complicadores. Ela vai meio que apagando o cara, né? Tira a dor e pode apagar o cara. E não necessariamente a gente quer, numa situação de campo, que o cara apague. Por quê? Eu preciso coletar informações dele, como nível de consciência, que vão me dizer muito sobre o funcionamento cerebral dele, se há ou não lesões cerebrais, se há dor, se não há, se há sensação de calor, se ele está com alguma ansiedade. Eu preciso dele acordado. Então, não é exatamente um item que hoje é utilizado. Né? Lógico, um atendimento mais avançado, por exemplo, atendimento de um paramédico, figura que não existe no Brasil hoje, o enfermeiro, né, faria um pouco dessa função e o médico com certeza também teria essa autorização de fazer manobras invasivas.
Apesar de rudimentar, os primeiros socorros da Segunda Guerra Mundial eram extremamente eficientes para diminuir o número de mortalidade no campo de batalha, diferente do que foi visto na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra do Vietnã, apesar do equipamento do combatente não se diferir muito do equipamento daquele mesmo soldado na Segunda Guerra Mundial, a inserção do elemento aeromóvel aumentou em muito a chance do soldado ferido em combate. A remoção imediata dele para um posto de atendimento com cirurgiões diminuiu radicalmente o número de óbitos em combate. Apesar do equipamento utilizado ser muito parecido, algumas alterações foram notadas. O kit de primeiros socorros do combatente do Vietnã era composto de uma atadura ocular, uma atadura de combate, pastilhas de iodo para purificação de água, um antisséptico, manteiga de cacau para os lábios, uma bandagem adesivo tipo band-aid e uma atadura triangular. Para acondicionamento do kit, era fornecido também um pote plástico com tampa que vedava e protegia o equipamento da umidade local. Bom, então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra do Vietnã, a noção do atendimento médico, da necessidade que cada combatente deveria ter em campo para fazer o atendimento de primeiros socorros mudou um pouco. Então, hoje, o conceito de primeiros socorros de cada soldado mudou. Né? Hoje ele vai a campo com o IFAK. IFAK é Individual First Aid Kit, ou seja, kit individual de primeiros socorros. Então nesse kit tem, além de ataduras, né, das ataduras compressivas, atadura de rolo, tem alguns medicamentos de uso tópico, né, para análise e tudo mais, material para asepsia do ferimento, que na Segunda Guerra Mundial era feito com açúcar, né? Eles levam também um torniquete militar. O IFAK, então, o Individual First Aid Kit, que é oferecido aos soldados, né, em situação de combate pelas tropas americanas, e tem, digamos, ganhado força em outras unidades militares do mundo. No Brasil, acho que ainda não chegou, e eu fico preocupado com isso, porque o nosso soldado tem que estar bem equipado. Tá? Nada mais é do que um kit como esse aqui. Como eu falei, ele leva muitos itens que eu não tenho aqui. Por quê? Aqui no nosso mercado, infelizmente, a gente não tem um equipamento tão adequado para o tratamento de traumas de campo, como é o caso dos Estados Unidos, que tem uma preocupação enorme, não somente com a área de primeiros socorros, mas com todos os detalhes que cercam o seu operador, tanto alimentação, comunicação, orientação, aquecimento, tudo que gera em torno do bem-estar e da melhor eficiência do soldado em situação de combate. Aqui a gente está caminhando nesse sentido, tomara que a gente, em muito breve, consiga mudar esses paradigmas, mas ainda assim a gente não tem um kit tão elaborado nas nossas forças militares e forças de suporte. Coisa que eu acho que é muito grave, que todo mundo deveria ter. Não somente o praticante de atividades outdoor, galera. Todo mundo deveria ter um kit de primeiro socorro. Muito importante que você tenha isso. Então eu recomendo, monte seu kit, faça seus cursos e policial, militar, procure também o adestramento, né? Vocês têm algum tipo de orientação dentro das forças militares, procure se aprofundar nisso aí e adquira seu próprio kit de primeiro socorro, né? Bom, então um kit, um IFAK, esse IFAK é da WTC, ele fica no meu colete, tá bom? É um kit bem interessante. Bom, ele, para começo de conversa, ele tem essa plataforma com velcro, tá bom? Tá dando para ver aí? É uma plataforma com velcro. E o kit, nas costas do kit, deixa eu fechar ele aqui pra gente voltar do começo, tá bom? Tem a outra peça de velcro, tá? Então um fica no outro, ó. Ok? E o que faz a retenção desse kit aqui para que ele não caia durante as atividades é uma fita com um tridente e com um regulador, ó. Ele fica bem firme, né? Para mim fazer o atendimento, a utilização desse kit, eu tenho que soltar esse tridente, que é coisa simples, e puxar o kit. Já está na minha mão, pronto para o atendimento, tá? Então essa é uma peça nacional, fabricada pela WTC, eu vou botar para vocês aí o link, ok? De onde ter acesso a essa peça. Você encontra ela em várias lojas
de material militar, material de praticante de simulação militar. Você vai encontrar isso aqui com facilidade. E a utilização dela, óbvio, ela é muito prática. Então, não somente a WTC, essa fábrica nacional que faz esse tipo de material, existem outras produtoras de material de qualidade também no Brasil, mas essa aqui fica com uma dica muito interessante, um kit muito bacana. Ele tem uma alça, né, que é reversível, em vermelho, para ficar chamativo no kit, eu vou saber que ela é, e ela é, como eu falei, reversível. Eu posso deixá-la de forma mais discreta, sendo que fica mais difícil a detecção à distância. Olha a diferença, né? Ok? Então é bem interessante essa característica desse kit. Bom, vamos abrir o kit então, para a gente ver mais ou menos o que o INFAC leva, tá ok? Então aqui, repetindo o exemplo dessa bolsa aqui, ó, tá ok? Ele tem as alças de elástico e bolsos, onde você coloca os seus itens. A primeira coisa que a gente vê aqui são ataduras, esparadrapo, um elemento de desinfecção, né, de asepsia. Aqui dentro a gente tem uma pomada, eu vou mostrar para vocês, um medicamento. A gente tem uma tesoura, ok? As luvas nitrílicas, eu vou falar sobre as luvas daqui a pouco. Uma pinça e mais alguns acessórios. Nesse kit, particularmente, desse colete, tá? Então vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos afastar essas peças aqui para não misturar. Então nesse kit aqui eu estou levando, vamos ver, não sei se vai dar para ver, a gente mostra aqui depois. 3 pares de luvas nitrílicas, ok? A função da luva nitrílica é evitar a contaminação das suas mãos com fluidos corporais da vítima, tá bom? A luva nitrílica é uma luva que é feita de um material sintético, tá bom? Ela é vendida em caixas normalmente assim, no caso dessa caixa aqui, ó, não vou falar a marca daí se quiserem vocês verifiquem. Entendeu? Tem tamanho PNG, acho que tem até GG, não sei. E essa caixa tem 50 pares de luvas. A gente compra a caixa. Existe também ela venda em pares, mas ela é mais cara. Então, você vai montar o seu kit, você tem que ter luva e reposição para as luvas. Às vezes é mais barato comprar a caixa do que comprar apenas os pares. Ela vem substituir as luvas tradicionais de látex, tá bom? Então aqui, ó, a caixa de luva nitrílica, vou puxar uma aqui para ficar tudo embolado, tá? E a caixa de luva de látex, beleza? Aqui tem com 100 unidades. A luva nitrílica, ela é de um material mais resistente, mais forte do que a luva de látex. A luva de látex ela é mais fininha. A luva nitrílica ela não é tão fina, ela é mais resistente. E a função dela, vou botar na mão para que vocês vejam a diferença. É suportar melhor as condições de atendimento em situação outdoor, tá bom? Ela tem outra característica que ela é interessante, é que ela tem uma textura. O material que você pega, ele não escorrega da mão tanto quanto acontece com a luva de látex. Então a luva nitrílica tem uma pequena textura que aumenta a sua destreza, a sua sensibilidade quando você estiver utilizando essas luvas. Então, além do fato dela ser mais grossa, mais robusta, né, a textura, não sei se dá para ver, é complicado, né, ver isso na GoPro, mas a textura dessas luvas permite que você manobre equipamentos mesmo com a mão molhada de sangue, ou fluido corporal, ou de água, enfim, a situação que você esteja, com maior destreza do que as luvas de látex. Ok? Vou botar a luva de látex aqui para que vocês entendam a diferença aí dessas duas luvas. Então, nitrílica e látex. Ok? A luva de látex ela é mais lisinha do que a luva nitrílica. Tá? Beleza? No caso das luvas molhadas, essa aqui tem mais destreza do que essa luva aqui. Obviamente ela é mais grossa, né? Aqui, ó. Olha um problema da luva de látex. Tá? Por que aconteceu isso aqui? Por que meu dedo rompeu a luva? Tá vendo aí? Porque a luva de látex, ó. Por que acontece isso com a luva de látex? Porque ela tem dentro dela um amido, um material, um talco. E esse talco, juntamente com o material que ele é sintético, ele tende a dissolver, ele tem vida, ele pode morrer, né? Ele pode acabar antes. A luva nitrílica dura mais tempo, ok? Então, a utilização dessas luvas na situação de campo
são mais indicadas, são melhores justamente por todas as características que eu falei. Ela é mais resistente, ela é mais robusta, tem a textura que facilita a utilização. Ela é mais cara também, viu, gente? Mas vale a pena você comprar. E ela não tem o talco, tá? Tá aqui. Ela normalmente tem a data de validade dela aqui, ó. Lote... validade 15 anos. Não, 5 anos aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aí, tá? As especificações dela aqui. São 5 anos essa luva dura. Então ela tem uma durabilidade maior, ela não tem o látex, então ela não é alergênica para quem é sensível ao látex aí, e ela vai durar mais tempo do que essas luvas de látex, né? Que infelizmente elas mais facilmente se destroem com o tempo do que as demais, tá bom? Então tá aí, só para você ter uma noção, né? Como ela é mais fina, tá bom? A luva de látex, que é uma luva de procedimento. Não é uma luva cirúrgica, tá? Ela não é estéril, mas ela serve para essa função aí. Isso aqui vai pro lixo, né? Então tá aí, né? Dito sobre a luva nitrílica, explicado sobre ela, a diferença entre a látex e a nitrílica, para que serve. Vamos tirar daqui para facilitar. Então, bom, eu levo essas luvas nitrílicas e elas ficam nesse pacotinho aqui, tá bom? O que é o pacotinho? Eu vou pegar uma aqui mesmo para te mostrar. Ó, você vai dobrar a luva, então um par de luvas, ok? Põe uma em frente da outra, dobra ela no meio, dobra ela no meio de novo, dobra ela no meio de novo, tá? Pega uma alça, como você faz com a meia, ok? Envolve ela aqui, ó. A vantagem, a característica disso é que quando você abre o seu kit, você pega o bolinho, você sabe que já tem um par de luvas dentro desse bolinho. Então vamos lá, 3 pares de luva. Tem uma tesoura, a tesoura, a função dela aqui, tanto para cortar uma atadura, cortar uma gasa, fazer um curativo, cortar um esparadrapo, ok? Ela serve para você começar a cortar uma roupa para ter acesso ao ferimento da vítima. Tem uma pinça pequena. A função da pinça é a remoção de pequenas partículas no ferimento, a remoção de carrapato, de ferrão de abelha, né? Pequenos fragmentos que ficam, por exemplo, na cavidade ocular, né? Lógico, sem encostar nos olhos, que estejam incomodando, fragmentos de roupa em queimaduras, espinhos que entram para debaixo da pele. Então, uma pinça é muito desejável ter no kit de primeiros socorros. Um rolo de esparadrapo. No caso aqui é um esparadrapo um pouquinho mais largo, eu parto ele no meio, porque eu prefiro ele menor, né, 2 camadas, do que ele maior. Então fica fácil de trabalhar, esse aqui já está utilizado, porque os meus kits eu uso, tá bom? Eu tenho um antisséptico, beleza? Esse é um antisséptico a spray, né, líquido a spray, então ele é muito importante para manter a asepsia dos ferimentos. Mesmo os ferimentos maiores, é bom você bater um antisséptico, porque ele já ajuda a prevenir a infecção ou começar a combater a infecção bacteriana em ferimentos abertos. Muito importante. Eu tenho um potinho, esse é um potinho de bolha de sabão de menino, tá? Ele não tinha tampa e ficou sem tampa mesmo. Dentro dele eu tenho uma pomada bactericida, tá? É o sulfato de neomicina. Ok? Você compra isso em qualquer farmácia. E a função do sulfato de neomicina são 2. Primeiro, ela é uma pomada bactericida. Ela também combate infecções bacterianas em ferimentos. Ok? Ela serve tanto para prevenir a infecção bacteriana, né, de bactérias nocivas, patológicas em ferimentos, quanto iniciar e proteger o ferimento e propiciar a cicatrização, o começo da cicatrização do ferimento. Então você cobre o ferimento com isso aqui, você está protegendo o ferimento, obviamente depois de limpo, protegendo o ferimento da contaminação preventiva de bactérias patológicas e também propiciando o início da cicatrização. Isso pode ser utilizado inclusive em cicatriz de operação, pode ser utilizado como protetor labial, pode ser utilizado em assadura, pode ser utilizado em bolha, enfim, tem várias aplicações em queimaduras pequenas, você pode utilizar para proteger o ferimento e iniciar, proteger de bactérias patogênicas e iniciar os processos de cicatrização. Então, é uma pomada muito interessante você ter, tem vários tamanhos, essa é genérica, ela é mais barata, tá bom? Então, é uma coisa interessante. Dentro do potinho, por que eu levo o potinho? Porque se você leva uma pomada sem protegê-la dentro do seu kit, ela vai esmagar, possivelmente vai romper a cápsula, né, a proteção dela e espalhar a pomada para todo quanto é lado. Então eu ponho isso aqui para proteger a pomada. Como tem espaço, eu coloquei aqui uma meia cartela de Novalgina
E isso aqui, gente, é aqui, ó, meia cartela de Novalgina, que é ele tem a função de ser antitérmico, analgésico, então ele tem essas duas funções. E esse aqui é um genérico anti-gases, é simeticona, beleza? É desconforto de gases, que dói demais, isso é extremamente incapacitante. A pessoa, por exemplo, tiver um mal-estar aí e acumular gases, né? Para quem já teve um mal de gás, sabe o que eu estou falando. E eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo, com amigos meus em campo. Então, para prevenção disso aí, para diminuição dos sintomas, eu levo esse antigás aqui. Então, é um antitérmico, um analgésico, né? E mais um antigás. Poderiam ter outros medicamentos? Sim, eu não estou recomendando a ninguém. Kit de primeiros socorros no Brasil é proibido de ser vendido com medicamentos, né? A automedicação sempre não é desejada, mas em situação de mato, você tem que conhecer seus limites e saber qual o tipo de medicamento que você vai precisar para cada situação, tá bom? Então, nesse caso aí tem a pomada, mais as duas cartelinhas de medicamentos nesse potinho que era de bolha de sabão, mas que pode ser também o potinho do MM, né? Que é aquele chocolatezinho, né? Que é o caso aqui que eu levo nesse kit de meus socorros aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ok? Que é a mesma coisa lá, ó. Potinho de MM, né? E lá dentro a pomada, tá? Só não cabe o comprimido vai em outro lugar aqui, nessa outra bolsa, tá bom? Fica fechadinho aqui. Aqui eu coloco a data de validade, para que ele serve, né? Porque, eventualmente, se eu for a vítima, a pessoa que abriu meu kit sabe o que é. Bom, então vamos lá. Além disso aqui, o que eu levo mais? Essa aqui, cara, é uma atadura triangular. O que é? Uma peça de algodão cru, algodão americano, num formato triangular. Ela é uma peça grande, deixa eu ver se tem as dimensões dela aqui. Não tem. Tem, mas tá, eu não vou abrir a embalagem, né? Eu não vou sacrificar a embalagem porque ela fica bem condicionada. Mas é uma atadura mais ou menos desse tamanho, no formato triangular. Ela serve como compressa, cara. Ela serve para fazer... Ela em si ela serve tanto quanto uma atadura dessa, com uma gaze, tá bom? Isso aqui faz a função dos dois, porque é uma peça de algodão grande, que você pode fazer vários tipos de curativo, em vários tipos de situação. Inclusive você pode improvisar um suporte para uma fratura, né? Você pode fazer várias coisas. Tem utilização, inclusive, na sobrevivência, para outras funções que não sejam primeiro socorro. Pode fazer uma bandana. É muito bacana isso aqui. Só que é caro e não acha tão facilmente no mercado. No Mercado Livre eu já vi para vender e não é barato, tá? Mas eu levo uma atadura triangular nesse kit. Então aqui eu levo 2 pacotes de gases, são pacotes maiores de gases, ok? Também você compra em farmácia sem a dificuldade de você encontrar, tá bom? Aqui eu tenho então uma atadura de crepom, essa aqui tem 1,80 m de comprimento, né? Então você para um ferimento, você envolve o ferimento nisso aqui, e 2 menorzinhas, que é a mesma coisa, né? Como no kit americano. Cadê as ataduras? É isso aqui, gente, tá? Só que menorzinho, esse aqui é de algodão, é melhor, esse aqui é melhor do que esse aqui, mas é o que a gente consegue hoje no mercado encontrar, são essas ataduras, e elas não são muito caras, ataduras de crepom, tá bom? Desse tipo de material. Então o kit, gente, nesse caso aqui, desse kit, eu levo isso aqui, né? Além disso tudo, eu ainda vou com um torniquete no kit, justamente para prevenir, para atender esse tipo de situação num caso de uma hemorragia maior. E nesse colete aqui eu levo uma tesoura de ponta romba, ok? A tesoura de ponta romba aí, ó, tá ok? Que eu já falei dela também no vídeo sobre esse kit aqui da mochila lá no EDC, aqui dentro tem uma dessa, tá bom? Então ela tem a função de você abrir as roupas da vítima para fazer o atendimento médico, na verdade não é médico, né, de primeiros socorros, em traumas que você não está vendo. Então essa tesoura tem capacidade de cortar zíper, couro, jeans, né, isso corta tudo, cara, pelo caminho. Cadarço, coturno, essa tesoura corta isso tudo. Então é muito interessante você ter uma tesoura dessa. A ponta dela, ela tem essa voltinha, porque no caso de você inserir ela sob a roupa, ela não entra debaixo da pele do ferimento e não corta. Então é para proteção mesmo da vítima. E além disso eu ainda levo uma pinça hemostática, tá bom? Cirúrgica,
e tem várias funções, né? Por exemplo, você segurar uma agulha para uma sutura, que eu não tenho aqui, eu não faço sutura. Mas ela tem uma função nesse caso aqui muito importante para mim, que é eventualmente fazer a contenção hemorrágica de vasos expostos. Por exemplo, um ferimento extensivo, né? Uma fratura femoral do fêmur e o fêmur rasgou a coxa. E a artéria femoral está sangrando, né? A artéria femoral ela tem um calibre enorme, cara. É a maior artéria de calibre do corpo. É enorme. Então, se você conseguir alçar essa artéria, você consegue pinçar ela, que a pinça hemostática ela tem esses dentes, né? Então, eles travam aqui, ó. Então, ela consegue travar de forma muito segura. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para vocês verem. Vamos pegar uma gominha aqui, ó. Tá vendo? Ela trava lá no lugar, beleza? De forma bem segura. Então, a função disso aqui é essa, tá bom? Ela pode segurar duas pedaços de tecido e fazer um princípio de fechamento de ferimento. Ela pode ter algumas funções, tá bom? Mas eu levo ela à mão, ela não está esterilizada, ela fica exposta aqui. Então, obviamente, ela pode eventualmente ser um agente contaminador, mas para o caso de utilização dela, ela tem uma função mais importante do que o risco de contaminação da vítima, tá bom? Então, ela fica aqui, fica presa com elástico justamente para que ela não se perca, né, nas nossas atividades em campo, tá bom? Da mesma forma que a tesoura de ponta-rolo também tem esse cuidado, né, para não se perder em campo, tá bom? Nesse colete, então além do IFAC, que é o kit de primeiros socorros individual que eu levo nele, na bolsa aqui de trás eu ainda levo mais coisas, tá bom? Então aqui eu tenho mais ataduras, mais luvas, aqui eu tenho bastante luva dessa de látex, ok? Eu tenho mais gaze, mais ataduras, mais gaze, e aqui eu ainda tenho um cobertor aluminizado que é para proteção da vítima, né? Proteção térmica da vítima. Num caso de maior exposição, a gente sabe que a perda de calor também é um caso grave que pode levar a vítima a piorar a situação, o quadro clínico dela enquanto atendimento. Então, além disso tudo, ainda tenho nesse kit aqui essa manta térmica, e mais ataduras para o suporte do atendimento das vítimas que eventualmente sofreram alguma lesão em campo, tá bom? Então esse colete ele é bem completinho para esse tipo de atendimento. Vamos pensar então qual que é a aplicação dele em campo, gente, tá? No IFAC, por exemplo, lesões que a gente pode ter em campo. Tropeção com ralado, né? Ralei o joelho, ralei o cotovelo, ralei a cara, né? O que a gente faz? Faz a asepsia do local, primeiro faz a limpeza, pega uma gaze, faz a limpeza, tira qualquer sujeira que você tiver lá. Pode jogar isso aqui mesmo, produto mesmo de asepsia para fazer a limpeza, faz a limpeza, limpa até você não ver nada, faz uma contenção com atadura sobre o local, entendeu? Irriga essa atadura com um antisséptico e você pode fazer a contenção desse ferimento, né, com uma atadura compressiva, como essa caso da atadura de Crepon, ou simplesmente com esparadrapo, tá bom? No caso de uma pequena lesão, pequena mesmo, você pode utilizar a porcaria dos band-aids, né? Você faz a mesma coisa, faz a limpeza, a asepsia com esse produto. Em todos os casos, você pode usar a pomada para preencher, ok? Para fazer a proteção local dos ferimentos, né? Faz a asepsia e a limpeza com esse produto e faz isso aí, coloca. Ferimentos pequenos pode ser diretamente com esparadrapo, tá bom? Ferimentos maiores, você pode utilizar a bandagem triangular para fazer a contenção do ferimento. Vamos supor uma fratura com exposição de tecido, né? Uma lesão maior, um corte, a pessoa caiu e rasgou a pele em algum lugar. Aconteceu com um amigo nosso, o cara ajoelhou em cima de um parafuso de maquinário, o parafuso perfurou o joelho dele, né? Não perfurou a patela, né? A rótula, mas perfurou, foi um ferimento bem complicado. Então tem que fazer a asepsia, tem que se preocupar com a contaminação, então tanto o antisséptico quanto a pomada, mais a atadura e a contenção disso aí, a proteção desse ferimento com as compressas e a remoção mais rápido possível. Então esse kit tem essa função. Pequenas lesões, no nosso caso, simulação militar, tomei um tiro de uma arma de simulação militar, esse tiro pode romper a pele. Rompeu a pele, começou a sangrar, faz a limpeza,
com produto de asepsia, faz, né, usa gás para fazer a limpeza e faz o curativo. Com um pedacinho de gás, você corta um pedacinho de gás e faz, né, improvisa um band-aid melhor com o esparadrapo e com um pedacinho de gás ou põe diretamente um band-aid. Né? Extensão maior, você usa tanto mais gás quanto as compressas para essa função. É simples assim, gente, tá bom? Tem a pinça para recolher espinhos, enfim. Né? Basicamente, isso aqui atende 90% dos problemas que a gente encontra em campo. Demais problemas são picada de animal peçonhento, aranha, cobra. Não tem muito o que se fazer não, cara. Faz a limpeza local, faz a proteção com a limpeza com antisséptico, a proteção com gás. Né? Se você quiser fazer uma compressa para proteger o local, carrega o cara o mais rápido possível para o centro médico. Né? Queimadura. Que tipo de queimadura o cara tem? Queimadura de sol. Então a proteção do local, você pode fazer uma hidratação da pele, diminuir a temperatura corporal com água mesmo ou com soro. Né? Faz a proteção com o tecido, se quiser fazer uma proteção com isso, se quiser fazer uma proteção com isso, pode ser feito também. E conduz o cara para casa, cara. Né? Se for o caso, se houver um mal-estar associado à queimadura de pele, por sol, você leva ele para o hospital para fazer uma hidratação venosa, enfim, né, outro tipo de mal que pode eventualmente afligir ele ali. Se for uma contaminação química, né, uma queimadura química, aí você vai ter que fazer a limpeza, é muita água ou soro, fazendo a limpeza para evitar a contaminação daquilo ali, a extensão dos danos pela contaminação química, queimadura química. O que é ácido, gasolina, entre outros produtos que são abrasivos que podem contaminar e ferir a pele. Se for a queimadura por fogo, né? Mesma coisa, hidratação, processo de queimadura não muda muito, cara. Mas são intercorrências muito pequenas e isoladas no nosso tipo de ambiente. Nosso tipo de ambiente é pequenos e moderados traumas, que vão desde cortes, perfurações, até pequenas fraturas. Então, isso aqui atende tudo. Tá? Vocês podem perceber que Pocket Mask vai estar sempre presente, torniquete vai estar sempre presente, então no caso de uma parada cardiorrespiratória, por qualquer motivo, né, a gente tem condição de fazer isso aí. Parada cardiorrespiratória, cara, você não utiliza equipamento que não seja para a sua própria proteção. Você vai fazer boca a boca e massagem cardíaca, ok? Então tem que controlar os problemas que podem agravar o quadro da pessoa, como a hemorragia profusa de extremidade totalmente danificada, tá bom? Então você usa o torniquete para essa função. Colete sai, entra o outro colete, beleza? Esse é o outro colete, tem outro IFAK do mesmo jeito, ó, tá? A gente vai cortar ele aqui e vamos ver o que tem dentro do interior desse IFAK aqui. Mais ou menos a mesma coisa, não vai mudar muito, gente. Aí, ó, a apresentação dele. Não muda muito, tudo a mesma coisa. 3 conjuntos de luva nitrílica, 3 pares de luva nitrílica. Então, esse é um potinho de MM, né? Então ela fica aqui, da mesma forma que o outro fica, mais meia cartela de Novalgina, meia cartela de antigases, igual o outro. Então a configuração desse kit é exatamente a configuração do outro kit, ok? Então tem esse meticone aqui. Ataduras de crepom da mesma forma, só que aqui a gente tem tamanhos diferentes, uma grande, 2 médias e uma pequena. Um antisséptico da mesma forma líquido, ok? E da outra. Um esparadrapo, tá? Para utilização, justamente para fazer os curativos. Uma tesoura pequena, com a função lá da mesma forma de começar a fazer curativos, né? Preparar curativos. Ela já tem a ponta rondinha, tá vendo? Né? Uma pinça, também com o mesmo objetivo. Gases, aqui já está até utilizado, tá vendo? Ó, aberto, porque a gente usa isso em campo. Então, um pacote de gases. Olha que legal, vou mostrar isso para vocês. E mais legal também é isso aqui. Então, o kit está vazio, tá bom? Bom, isso aqui é uma Pocket Mask portátil, ok? Então, ela funciona exatamente como a outra, tá bom? A diferença é que isso aqui vai direto na boca da pessoa, você insere isso aqui na boca da pessoa, assim, e você sopra na válvula e o fluxo contrário não chega até você. Essa Pocket Mask, ok? Ela é
descartável, a outra você pode fazer asepsia, essa aqui não dá, não pega asepsia, tá ok? Então ela é descartável, essa aqui né, não foi utilizada ainda, está pronta para ser utilizada. Ela tem a mesma função de proteção desta aqui. Você também encontra ela na internet, é mais difícil, mas você encontra, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui você compra fácil no Mercado Livre, nas farmácias e outros centros de suporte de material cirúrgico. E essa aqui, gente, é uma bandagem triangular daquela que estava fechada lá no outro kit, tá bom? Ela está aberta aqui. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dessa criatura. Isso é uma bandagem triangular de algodão cru, beleza? Então ela tem várias e várias funções. Ela serve como isso e isso junto, tá bom? Ela serve como isso e isso aqui, né? Ela funciona com as duas também. Então ela pode ser utilizada de várias formas. É um equipamento extremamente interessante. Como eu falei, ela pode ser usada de tipóia, tá? O que é tipóia? Tipóia é quando você tem um membro machucado ou ferido, né? Como ela é um material muito resistente ao algodão cru, então eu coloco isso aqui, olha o braço da vítima, né? Tá vendo? Então tem várias funções e é um material extremamente versátil para o atendimento de primeiros socorros. Eu gosto demais da conta, infelizmente não é fácil de achar, mas vale muito a pena você ter isso aqui no kit, tá bom? Uma atadura triangular, pelo menos uma atadura triangular. Ela serve para vários tipos de situação, como o próprio tipo de atadura circular, essa de crepom, ela serve como função, então ela dobradinha, tá vendo? Né? Você pode inclusive, né, fazer um torniquete com ela aqui, simular, então deixa eu ver se tem uma ferramenta aqui, se não tiver esse canivete mesmo, aqui ó, tá? Fazer um torniquete com atadura. Põe sobre o local, dá um nó. Põe uma ferramenta, tá bom? Pode ser um graveto por cima e dá outro nó. Dá um nó só para fechar. Tá aí um torniquete, ó. Você gira, gira, gira. Eu não vou fazer muito para não danificar a atadura, mas ele serve também como um torniquete improvisado. Então, é uma peça extremamente interessante, tá bom, de você ter no kit. Como eu falei, não é tão fácil de achar, mas você encontra na internet, no Mercado Livre, sem maiores dificuldades. Gente, eu não tenho aqui comigo aquelas ataduras israelenses, né, as ataduras quick clots, enfim, material de ponta de primeiros socorros. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês encontram no mercado nacional. Né? Das gases mais simples ao medicamento mais óbvio e necessário, tá bom? Uma pomada bactericida, ao antisséptico local de uso tópico, ok? As ataduras compressivas de crepom, as luvas nitrílicas, tudo isso, as pocket masks, os torniquetes, tudo isso você encontra facilmente no mercado nacional. Claro, alguns itens são mais caros, outros itens são mais baratos. Mas tudo isso você vai utilizar sim numa situação de emergência em campo. Então, fica a dica, cara. Monta seu kit de primeiros socorros. Existem no mercado, alguns kits estão muito bem montados. Vou dar uma dica para vocês, que é o da PrepNet, do meu amigo Alexandre Zulato. Vou botar o link para vocês aí. Ele já tem um kit montadinho para vender no Mercado Livre. Um kit bem básico, um kit que a gente chama de primeira linha. É um kit que você coloca no bolso da calça. Não tem essa bolsa, né? Enfim, é um kit mais prático para que você leve no dia a dia. Você pode pegar esse kit, botar na bolsa do bolso da calça da perna, colocar ele na gandola, colocar ele dentro do seu colete, colocar ele dentro da sua bolsa de viagem, da sua mochila de trabalho, dentro da sua pochete, enfim. É um kit muito interessante. E ele também está preparando kits mais elaborados. Então fica atento, porque na PrepNet vocês vão conseguir um equipamento já montado com as mesmas coisas que vocês estão vendo aqui. Luva nitrílica, pinça, tesoura, esparadrapo, material de qualidade. Então fica a dica para vocês. Kit de primeiros socorros é muito importante. Tem a função primordial de manter a integridade da vítima nos mais altos padrões possíveis até o atendimento por uma instituição preparada ou por uma organização que tenha condições de melhor prestar o atendimento para essa vítima. Tá bom? Galera, grande abraço para vocês.
Uma coisa, voltando a dizer, não tenho a pretensão de ensinar ninguém a fazer nada. Procure instrução na sua área. Se você não tem na sua cidade, procure cursos através da internet, pelo menos para você se aplicar um pouco mais dentro desse conteúdo, né? O autoconhecimento é importante também, você buscar essa informação, ser um pouco autodidata se você não tiver acesso, ou procure os cursos da Cruz Vermelha. Se eu não me engano, a Cruz Vermelha, se ela tiver um custo, é muito baixo, mas a agenda deles é complicada. São 40 horas, são 8 horas por dia durante uma semana. Então, se agende, se oferte, se ofereça esse tipo de conhecimento. Infelizmente, a nossa legislação nacional, o nosso conteúdo acadêmico de escolas não vê isso aqui, que é fundamental e deveria muito ver. Isso aqui é uma coisa que eu fico extremamente chateado, porque ninguém sabe fazer primeiro socorro, gente. É um absurdo. E é matéria que, infelizmente, não tem ibope na televisão, muito menos em outros meios de comunicação que teriam acesso ao grupo, né, maior da população, à massa de população. Tá bom? Fica a dica aí do UT. Se prepare, porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Grande abraço, Never Stop, galera!